É inevitável, vai acontecer. E todos nós estamos marcados pelo tempo do fim. Haverá ascensão de um governo único e mundial. E essa será a maior marca do fim. A Bíblia diz que haverá um só governo, uma só moeda e um só governante. Por isso que as igrejas estão aliançadas com o mundo. Você está entendendo? Porque é um cumprimento bíblico a apostasia das igrejas. Políticos e pastores andando junto, mídia, TV e igreja andando junto, pecado e santidade andando junto. É o cenário perfeito para que o anticristo se acenda e não haja oposição de ninguém contra o governo dele, e até apoio de muitos cristãos. A crise econômica mundial foi um dos principais assuntos tratados na terceira encíclica do Papa Bento XVI. No documento direcionado a todos os bispos e fiéis da Igreja, Bento XVI pede uma reforma do sistema financeiro internacional com base na moral e na ética e sugere a criação de uma autoridade política mundial para resolver os problemas gerados. This compromise guarantees more than $2 trillion in deficit reduction. It's an important first step to ensuring that as a nation we live within our means. Yet it also allows us to keep making key investments in things like education and research that lead to new jobs. Yes, that means making some adjustments to protect
healthcare programs like Medicare so they're there for future generations. It also means reforming our tax codes so that the wealthiest Americans and biggest corporations pay their fair share. I've said it before, I will say it again, we can't balance the budget on the backs of the very people who have borne the biggest brunt of this recession. Everyone's going to have to chip in. That's only fair. Everyone's going to have to chip in. That's only fair. Everyone's going to have to chip in. That's only fair. That's the principle I'll be fighting for during the next phase of this process. Ele obrigou todas as pessoas, importantes e humildes, ricas e pobres, escravas e livres, a terem um sinal na mão direita ou na testa. Ninguém podia comprar ou vender, a não ser que tivesse esse sinal, isto é, o nome do monstro ou o número do nome dele. Everyone's going to have to chip in. That's only fair. That's only fair. That's the principle I'll be fighting for during the next phase of this process. Se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, preparado sem mistura. E a fumaça do seu tormento sobe para todo o sempre. Inoltre, obbligò tutti, piccoli e grandi, ricchi e poveri, liberi e schiavi, a farsi mettere un marchio sulla mano destra o sulla fronte. Do tamanho de um grão de arroz, vai aparecer aí na tela, que ele tem o poder quase próximo ao computador de armazenar dados. Eu vou ler aqui. Finalidade: sociedade global sem dinheiro. Dizem eles aqui. É aquilo que o pastor Daniel falou: sofisticação, praticidade, modernidade, custo-benefício, facilitação de vida. É isso que eles vão fazer para a propaganda, mostrar para o mundo que isso é uma coisa boa e não a marca da besta. Eles não são loucos de falar que é a marca da besta, apesar que tem um monte de besta por aí. Ele não vai falar. Esse microchip, do tamanho de um grão de mostarda, de um grão de arroz, de 8 milímetros de comprimento, está já no Reino Unido, Canadá, Estados Unidos, Austrália, Nova Zelândia, Israel, Hong Kong, China, Indonésia, Macau, Malásia, Filipinas, Singapura, Tailândia, Índia, Taiwan, Sri Lanka, Costa Rica, Guatemala, Nicarágua, Panamá, Honduras, El Salvador e agora no Brasil. E é esperado que a União Europeia adote o sistema dessa que eu estou lhe dizendo, como a moeda corrente mais saída e unificada entre eles. Então eles vão substituir até o dinheiro que você leva no bolso para armazenar nesse banco de dados de 8 milímetros. Quem criou foi a Motorola, que está produzindo microchips para o Mondex Smart Card, que desenvolveu para vários implantes em humanos usando biochips. O chip BT952000 foi criado pelo Dr. Carl Sanders, que foi orientado em 17 reuniões na nova ordem mundial, porque é uma consequência do computador e do código de barras. É isso que você está ouvindo aqui. É o microchip para ser implantado no ser humano, para que se pudesse ser desenvolvido um dispositivo para uso global, para a identificação de humanos para o propósito do comércio econômico global. O biochip, que mede 8 milímetros de comprimento e 0,75 de milímetros de largura, mais ou menos o tamanho de um grão de arroz, contém um transponder e uma bateria de lítio recarregável. A bateria é recarregada por um circuito de termopar que produz voltagem de flutuações com a temperatura do corpo. Eles gastaram mais de 1,5 milhões de dólares nos estudos para saber o local apropriado para colocar o biochip no corpo do humano, do ser humano. Sabe aonde?
debaixo do couro cabeludo na testa e nas mãos. Olha como a coisa é séria. O biochip, ele não precisa ser recarregável. Ele é recarregado pelo calor do teu corpo. É satânico ou não é? É maligno ou não, igreja? Aí você fala, pastor, é ficção. Você já vai ver as matérias da comercialização. Aguenta um pouquinho aí. Veja esse novo comercial da IBM, onde essa senhora recebe um telefonema do seu netinho avisando que vai jantar com ela. Então ela se prepara e vai ao supermercado fazer compras. Com isso, os senhores do mundo mostram nessa propaganda as vantagens de usar o microchip, o biochip, onde não precisa pegar a fila para pagar as contas na caixa. Mas eles esquecem de informar que quem colocar esse biochip já está aceitando a marca da besta, já pertence ao diabo, marcado como gado. Hello? Hi, Grandma. We're gonna come over for dinner right now. Excuse me, sir. Forgot your receipt. Checkout lines. Who needs them? Have a nice day. This is the future of e-business. Agora que você conhece a verdade, não seja mais enganado pelas artimanhas do diabo, do cão do inferno, dos senhores do mundo que são serviçais do Satanás. Seja esperto, seja inteligente, aceite Jesus Cristo enquanto há tempo, pois o tempo está se esgotando. Salve a sua alma, viva a eternidade. E pensar que algo tão pequeno pode conectar você às coisas que realmente importam. Quando sua vida e tudo que você ama estão por um fio. Ele está sempre com você, quando cada segundo é essencial, na sala de emergência, providenciando imediatamente informações médicas sobre você. Porque Bob não consegue se lembrar de tomar seus remédios. Porque eu amo meus netos. Porque posso planejar melhor minha vida. Porque agora
eu cuido de 2 pessoas. Porque tenho diabetes e não sei me conter. Porque gastei minha vida e meus anos tentando salvar a sua. Chip. Um dia você também terá um. Ligue e encomende já o seu. É gratuito. É gratuito. É gratuito. É gratuito. É coincidência Jesus falar que ninguém comprava, ninguém vendia se não tivesse a marca. Eu pergunto uma coisa: quem que não tem cartão aqui? Quem que não tem cartão aqui? Ah, irmã, Jesus vai te dar um. Recebe, manto, terra. Recebe, irmã, que se não tem cartão, Deus vai te dar um. Você queria ter cartão quando você recebeu? Eu não queria ter cartão. Você queria ter um? Não. Você foi obrigado ou não foi a ter? Você não foi obrigado a acompanhar a modernização? Você tem um computador? Tem gente que não tem. Mas você fala: eu tenho, pastor. Você tem por quê? Porque você gosta? Não. Por que você tem um? Porque você também está sendo obrigado a ter. Você entra num banco, está tudo informatizado, já não tem mais caixa. É tudo via computador e informatização. Por quê? Por quê, pastor Daniel? Indústria, banco, todos os segmentos têm hoje a prova, a comprovação de que tudo está sendo caminhado para este homem governar. Então, microchip, irmãos, eu vou começar a falar das matérias aqui, e eu quero que coloque no DVD os links das empresas que estão influenciadas na comercialização, e colocar, que é um barato, puser na testa de um camarada parecido com o irmão aqui da igreja aqui. Colocaram aqui a marca do Motorola, né? Eu pergunto uma coisa para o irmão: numa sociedade aonde se pactua com o corpo, piercing, tatuagem, aonde uma sociedade que obedece exatamente esses rituais, vai ter dificuldade de receber isso aqui? Quem que introduziu a ideia? Não foi o computador, foi a televisão. Deus é Deus ou não é? Jesus é poder ou não é? Então dá uma salva de palmas para Jesus! Então vamos lá. Antes de ir para as matérias, eu quero só frisar: a Bíblia revela que a marca da besta seria introduzida no corpo humano também, e que o humano seria controlado por ele, governado por ele, rastreado por ele. Aonde está a marca na besta nesse microchip? Esse microchip, além de ele ter um banco de dados de armazenar informações pessoais, ele tem exatamente o código de barra onde vai a numeração do dito cujo. Ele vai ter 6, 7 dígitos pessoal dele. Ninguém vai ter um igual a ele, só ele. E a hora que quiserem tirar a informação dele, vão passar igual fazem com o produto. Passa a leitura óptica, o computador recebe os dados, e tudo que está armazenado dentro de você, o computador recebe. Porque você vai ter a tua identidade e a tua numeração, e o código de barra está dentro do microchip. E eu vou te provar por matérias que tem. Só que a Bíblia fala o seguinte, irmão, abre a tua Bíblia, Apocalipse capítulo 14, versículo 9. Diz a palavra: seguiu-os ainda um terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na testa e na sua mão, o tal também beberá do vinho da ira de Deus, preparado sem mistura, no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos,
e diante do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe para todo sempre. Não tem repouso nem de dia e nem de noite aos que adoram a besta e a sua imagem e aqueles que receberam o sinal do seu nome. Aqui está, disse Jesus, a perseverança dos santos e daqueles que guardaram os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Ou seja, quem adorar a imagem da besta, que significa obedecer o que ela prega e receber esse microchip, esse implante dentro de si, no seu corpo, ele está marcado para a morte, para o fogo, e não tem salvação para ele mais. It's a boy. That wasn't too bad. Yeah. What's mom and picnic? No, but I'm heading there right now. So, Okay. Okay. So, I'm going to stick the Band-Aid on here. Thanks for letting us watch. Okay. So that was pretty exciting. A little bit of blood in there. So go ahead, just keep pressure there. All right. Clamam o líder. Nos discursos, o Führer deixa claro: quer o extermínio dos judeus. São 9 milhões em toda a Europa. Hitler conseguiu identificar cada um deles. 6 milhões foram mortos, graças a esta máquina e estas fichas. Elas vinham diretamente da IBM em Nova York, acusa Edwin Black. O jornalista e escritor afirma que o Holocausto dependeu inteiramente da tecnologia da IBM. A empresa norte-americana produzia estes cartões perfurados, chamados Hollerith no Brasil. Aqui a cópia do cartão de um prisioneiro de Auschwitz. Contém o nome, o número da pessoa e o carimbo, registrado na Hollerith. Ou seja, registrado numa máquina igual a esta do Museu Holocausto em Washington. Os cartões podiam ter de 20 a 80 colunas que podiam ser armadas em diversas configurações. Além das colunas, 10 ou mais linhas. Intercalar as colunas e as linhas permitia dezenas e dezenas de combinações. Cada perfuração correspondia a um número, um código. Nome, raça, religião, características físicas, residência, local de trabalho, religião dos pais, dos avós, dos bisavós. Foi a IBM que inventou o censo racial, ele diz. Judeus eram número 8. Dachau, o campo de extermínio, código 3. Código 6 significava tratamento especial, extermínio, câmara de gás ou fuzilamento. Edwin Black afirma que toda a administração, toda a contabilidade, toda a eficiência do sistema alemão dependiam dos cartões perfurados. Os cartões controlavam até o horário dos trens, a quantidade de pessoas que podiam ser colocadas nos vagões de carga, quanto combustível seria necessário para o comboio se movimentar numa velocidade específica e chegar ao campo de concentração na hora certa. A IBM tinha a exclusividade na produção e comercialização tanto do cartão quanto da máquina. A Alemanha nazista era o segundo maior cliente da IBM depois dos Estados Unidos. Mas a IBM sabia o que estava acontecendo na Alemanha? É claro, todo mundo sabia. Por isso é que no livro eu cito o New York Times, o principal jornal da cidade onde ficava a sede da IBM, e não documentos do serviço secreto.
Muitas empresas americanas decidiram parar de negociar com a Alemanha nazista. Thomas J. Watson, o então presidente da IBM, faz o contrário. Investe $1 milhão no país de Hitler. Constrói uma fábrica para produzir máquinas Hollerith. Nesta foto, Watson aparece numa reunião com o ditador nazista. Watson foi condecorado por Hitler pelo apoio que deu ao Terceiro Reich. Em 1941, a guerra devastava a Europa. Londres bombardeada. O exército nazista avançando em todos os frontes. Comete assassinatos em massa na União Soviética. O número de campos de concentração chega a 9.000. Nos Estados Unidos, tudo é mostrado em cinema, nos jornais. Mas a IBM continuava fazendo negócios com o Terceiro Reich, segundo Edwin. No livro você diz que o presidente da IBM tinha um aliado poderoso em Washington, o presidente dos Estados Unidos. O Watson deu muito dinheiro para as campanhas políticas de Franklin Roosevelt. Além do presidente Roosevelt, outro forte aliado era o secretário de Estado Cordell Hull. O Departamento de Estado funcionou como menino de recados da IBM. Black diz que houve vários casos e cita um que teria resultado em milhares de mortes. Quando as máquinas Hollerith ficaram presas na alfândega, o encarregado de negócios da Embaixada Americana em Berlim pressionou. Foram liberadas e enviadas para a Romênia para identificar os judeus que seriam enviados aos campos de concentração. O governo Roosevelt foi sócio ativo e silencioso nos negócios da IBM. Eu pergunto que provas ele tem para fazer essas acusações. Reuniu uma equipe de mais de 100 historiadores, voluntários e tradutores, pesquisando em 50 arquivos de 7 países, na Europa e nos Estados Unidos. Ele responde. No total, mais de 50.000 documentos foram analisados. Neste porão, ele e a equipe chegaram a estudar 15.000 páginas por mês. Boa parte dos negócios entre a IBM e os nazistas, ele afirma, passava pelo Brasil.